Pedrinho não deve ser a única venda milionária feita pelo Corinthians nessa temporada. No vídeo de hoje do canal do Nicola te dou detalhes sobre outro atacante que deve render alguns milhões de reais ao Timão nos próximos meses. Quero te falar também sobre Arboleda, o que há de verdade numa proposta francesa pelo zagueiro do São Paulo. Tem detalhes ainda sobre a possibilidade de Everton, atacante do Grêmio, virar jogador do Napoli, atualizações sobre Ralf, muito perto de virar jogador do Avaí, e para fechar, a visita polêmica dos presidentes de Vasco e Flamengo ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal e tem tanta informação que eu vou ser bem rápido nos recados no início do vídeo. Pedir para você assistir o vídeo até o fim e se gostar, não se esqueça de dar um like, de se inscrever no canal, de acionar o sininho. Se você ainda não é membro é bem fácil, aperta o botãozinho azul escrito seja membro, escolhe uma das categorias para passar a ter uma série de vantagens aqui no canal do Nicola. O último lembrete, Marcelo Medeiros, presidente do Internacional, é o convidado da live do Nicola na noite dessa quarta-feira a partir das 8 horas. Bom, quero começar o vídeo falando sobre Ralf, volante muito perto de fazer 36 anos de idade. Ele faz aniversário agora na metade do ano e parece, enfim, ter encontrado um clube. Ralf não joga desde o fim da temporada passada, quando defendia o Corinthians. Certamente você vai se lembrar que no começo desse ano ele foi avisado de que não ficaria no Corinthians. Por opção do Thiago Nunes, ele e o Jadson foram dispensados. Tiveram os contratos rescindidos de forma antecipada. Ralf tinha direito a salários até dezembro, abriu mão de 30%, ainda assim vai embolsar uma boa bolada daqui até dezembro. E faltava então procurar ou encontrar um clube para ele. Foi oferecido para Fluminense, Botafogo e Vasco, conversou com outros clubes, mas deve ser anunciado nos próximos dias como novo reforço do Avaí, time que caiu da primeira para a segunda divisão na temporada passada. A notícia que foi revelada em primeira mão pelo Globoesporte.com ainda não foi confirmada nem pelos representantes do Ralf, nem pelo Avaí, mas uma pessoa muito próxima do volante me garantiu que de fato o Avaí é aquele mais próximo. Faltam pequenos detalhes para a assinatura do contrato. Antes de ficar muito perto de bater o martelo com o Avaí, Ralf negociava com o Goiás, time da primeira divisão, e também com a Ponte Preta, que seria a oportunidade de continuar no futebol paulista para jogar na segunda divisão. Mas ainda de acordo com esse amigo do Ralf, o fato de o Avaí não atrasar salários e estar localizado na cidade de Florianópolis, uma das mais legais do país na visão do Ralf, foram decisivos esses dois motivos para a opção do Ralf por jogar no Avaí. Quero te ajudar a entender agora a situação de Everton, atacante do Grêmio, da seleção brasileira e que pode virar reforço do Napoli. Primeiro quero te contar que alguns dias atrás o jornal italiano Gazzetta dello Sport publicou a informação de que o Napoli preparava uma oferta de 25 milhões de euros, que equivalem a 156 milhões de reais pela compra em definitivo do Everton por 100% dos direitos econômicos. O Grêmio, por meio do presidente Romildo Bolzan, com quem fez uma live recentemente, segue garantindo que não há uma oferta oficial. Há sinais, há indicações, mas que o papel timbrado ainda não chegou. Só que outras pessoas envolvidas no negócio, que também são donas de percentuais do Everton, já garantiram que o Napoli sinalizou sim, fez essa proposta oficial de 25 milhões de euros. Por que o Grêmio estaria escondendo o jogo? Porque antes de dar um negócio como certo, o Grêmio quer morder fatias de outras pessoas que fazem parte da negociação. O Grêmio tem direito a só 50% dos direitos econômicos, ou seja, ficaria com metade desses 156 milhões de reais. Na avaliação do Romildo, valor muito baixo pelo que representa o Everton hoje. Pode sair negócio pelos 25 milhões de euros? Sim, pode sair, desde que o Grêmio consiga aumentar esses 50% a que teria direito. Quero te contar de quem são os outros percentuais. O empresário Gilmar Veloz, que já foi representante do Everton e não é mais, tem 30% do valor de uma venda futura. O Fortaleza tem outros 10% do valor de uma venda futura e tem mais 10% que pertencem a Celso Rigo, um mecenas do Grêmio, um cara que ajuda o Grêmio a todo instante. O mais natural é que o Celso abra mão desses 10%, aumentando a fatia do Grêmio para 60%. Mas o Romildo quer mais do que 60% em cima dos 25 milhões de euros. Então é isso que pode, nesse momento, travar a possibilidade de o Everton virar jogador do Napoli. Aí você pode estar pensando ou lembrando, pô, mas o Grêmio lá atrás disse que queria algo na casa de 40 milhões de euros só pela parte dele. Romildo, na mesma live que eu citei agora há pouco, assegurou que nunca teve essa vontade. Mas, ainda que em algum momento sonhou com 40 milhões de euros por 50%, vale lembrar que a moeda estrangeira se valorizou demais nos últimos dias e hoje, algo na casa de 20 milhões de euros vai garantir ao Grêmio mais do que 120 milhões de reais. É pensando nisso que o Grêmio trabalha nos bastidores
para tentar chegar perto dos 20 milhões de euros para bater o martelo e anunciar a venda do Everton, jogador da seleção brasileira que pode virar sim reforço do Napoli nos próximos dias. Quero repercutir agora uma informação que saiu lá na França de que o Lyon está interessado na contratação de Arboleda, zagueiro do São Paulo. Antes de gravar o vídeo eu entrei em contato com o Juninho, que é o representante do clube francês e também com uma fonte minha dentro do departamento de futebol do Tricolor. Juninho preferiu não responder sobre o assunto, mas posso assegurar, de acordo com uma fonte minha lá do São Paulo, que não há nem sondagem por parte do clube francês. Não estou desmerecendo a informação que vem da França, mas, de acordo com o São Paulo, essa oferta ou essa possibilidade de transferência pode até ter chegado ao empresário do Arboleda, mas não especificamente ao São Paulo. E o São Paulo não teria motivo nenhum para esconder o interesse de um clube grande da França em um zagueiro. São Paulo precisa urgentemente de pelo menos uma ou até duas vendas de jogadores na próxima janela de transferências. O Tricolor vive com enormes problemas financeiros, fechou a temporada passada com um déficit superior a 150 milhões de reais e a pandemia, a paralisação dos campeonatos e a perda de uma série de receitas vão obrigar o São Paulo a ir ao mercado para tentar vender jogadores. O Igor Gomes é hoje a bola da vez e aquele que mais deve render dinheiro ao São Paulo. O cara especulado no Barcelona, no Sevilha e também no Real Madrid. O Arboleda aparece como uma outra boa alternativa, jogador que por ser da seleção equatoriana e por ter destaque no São Paulo também deve garantir alguma oferta ao tricolor. Só para arrematar, quero contar que a informação a respeito do interesse do Lyon em Arboleda saiu no jornal francês chamado Le Dauphin. Imagino que seja assim que se fale, torço para que seja assim que se fale. Então, só para concluir, o São Paulo assegura não ter propostas, não ter nem sequer sondagens. O Tricolor também assegura que não foi procurado ainda pelo Barcelona para tratar sobre Gustavo Maia, aquele meio atacante que o Barcelona adquiriu o direito de preferência da compra. Como é que funciona o direito da preferência? O Barcelona viu potencial nesse garoto e pagou 1 milhão de euros ao Tricolor, ainda não havia depositado até o começo desse mês. Esse depósito seria feito para garantir que o Barcelona tivesse até julho do ano que vem a prioridade na compra do jogador. O valor já está acertado, se aparecer algum interessado, o São Paulo tem que comunicar ao Barcelona que tem o direito de cobrir a oferta e se não houver nenhuma outra oferta durante esse período, o Barcelona efetiva ou não a compra em mais ou menos um ano. Então, Arboleda, Gustavo Maia, Igor Gomes e Companhia Limitada, até agora nenhuma proposta oficial. São Paulo procura interessados, precisa fazer dinheiro de forma urgente. Quero repercutir agora o assunto mais polêmico da terça-feira, a visita dos presidentes do Flamengo, Rodolfo Landim, e do Vasco, Alexandre Campelo, ao presidente da República, o Jair Bolsonaro. Esse encontro aconteceu na manhã de terça em Brasília. Mas o que o presidente do Flamengo e do Vasco foram fazer em Brasília, se reunindo com o presidente da República? É que existe um movimento em Brasília, comandado pelo Bolsonaro e também pelo governador do Distrito Federal, para que Vasco e Flamengo treinem, se preparem para as competições em Brasília. Aí você está se perguntando, beleza, mas por que o Flamengo e o Vasco precisariam de Brasília para terminar ou para iniciar essa preparação? Porque querem o mais rápido possível voltar a ter receitas ligadas ao futebol. Patrocínios vários suspensos. Cotas de TV ligadas aos campeonatos também todas canceladas até que a bola volte a rolar. E o Flamengo e o Vasco querem precipitar essa situação, querem iniciar o mais rápido possível, querem dar o start nessa história para ver se os outros se animam e também retomam o Campeonato Carioca, por exemplo. Então, enquanto o governo e prefeitura no Rio de Janeiro vetam a volta dos clubes, o governo federal, por meio do Jair Bolsonaro, e o governador do Distrito Federal abrem as portas do Mané Garrincha, o principal estádio da região. O Flamengo e o Vasco poderiam treinar por lá sem qualquer custo, com um time trabalhando pela manhã, o outro time trabalhando à tarde. Há também dentro desse movimento uma tentativa de fazer com que algum hotel importante de Brasília receba os clubes, minimizando os custos, para que Flamengo e Vasco não tenham gastos ou tenham gastos menores com o transporte de toda uma delegação e durante toda essa estadia, que certamente não será pouco, pode demorar um mês e meio ou até 2 meses de preparação. Mas por que o encontro dos presidentes de Flamengo e Vasco com Jair Bolsonaro repercutiu tão mal até com torcedores dos dois clubes? A gente vive o auge da pandemia do coronavírus no Brasil, com números recordes de morte dia após dia. E Flamengo e Vasco parecem ignorar essa situação e querem colocar seus atletas em campo. Tem também o lado político de gente que não gosta do Bolsonaro, de gente que é contra a volta das atividades, e aí diante de toda essa história foram várias as críticas feitas aos presidentes de Flamengo e Vasco.
eles não pareceram muito incomodados ou não pareceram estar muito preocupados, até porque posaram para várias fotos sem a utilização de máscara, uma das recomendações do Ministério da Saúde para evitar o contágio do coronavírus. E isso também rendeu mais uma enxurrada de críticas aos dois presidentes. Antes de mudar de assunto, quero pedir para que você use o espaço para comentários para dar sua opinião sobre essa história. Rodolfo Landim e Alexandre Campeiro estão certos em voltar aos treinos? A possibilidade de colocar os seus atletas para treinarem em Brasília é positiva ou negativa? Aí um detalhezinho importante que eu preciso dividir com vocês também diz respeito à possibilidade de os atletas do Flamengo não gostarem dessa ideia. Imagina, alguns dos líderes como Felipe Luiz, Rafinha, Gabigol, será que eles gostariam, será que eles tolerariam essa ideia de trabalhar, ficar um mês e meio em Brasília? É por isso que nessa quarta-feira os dirigentes do Flamengo pretendem se reunir com os líderes do grupo para propor essa ideia. Se ela não for bem aceita, uma das alternativas será a possibilidade de levar familiares desses jogadores para Brasília, para que eles possam ter companhia de seus familiares durante todo o período. Isso certamente vai acarretar num custo, assim como, por exemplo, o fretamento de um avião do Rio a Brasília. O fretamento não vai sair por menos do que R$350 mil. Justamente o valor que o Flamengo alega ter economizado com a demissão de 62 funcionários. Por último, mas não menos importante, quero te dar uma informação exclusiva. Nessa terça-feira, o Flamengo realizou treinos com os seus jogadores no Ninho do Urubu. Informação que não foi divulgada pelo Flamengo, até por conta dessa questão, dessa briga com prefeitura e governo do Rio de Janeiro. O Flamengo realizou uma primeira atividade às 9 da manhã por uma parte do grupo e uma segunda atividade às 11 da manhã, também no Ninho do Urubu, bem longe dos olhares de jornalistas, de fotógrafos e de pessoas da imprensa, mas posso garantir que o Flamengo realizou nessa terça-feira seu primeiro treino em meio à pandemia. Quero fechar o vídeo falando sobre o Corinthians, que tem a expectativa de nos próximos dias fechar mais uma venda de atleta para o exterior. Você já deve saber que o Pedrinho foi negociado com o Benfica, um negócio fechado por 20 milhões de euros, o Corinthians fica com 14 milhões, outros 6 milhões vão ser divididos entre o Will Dantas e o Pedrinho. O outro atleta que o Timão espera vender até sexta-feira é André Luiz. Aquele mesmo atacante que foi revelado na Ponte Preta e comprado por 2 milhões de reais para o Corinthians. Logo na sua estreia, o atacante fez um bom jogo contra o Santos, até causou enorme expectativa, mas não conseguiu jogar bem no Timão. Foi emprestado em 2019 para o Fortaleza, fez bons jogos sob o comando do Rogério Ceni e recentemente foi emprestado para um time da Coreia do Sul. Esse time é o Daejeon Sitsen e o André Luiz acaba de estrear no futebol sul-coreano. Você deve saber que a Coreia do Sul foi um dos primeiros países a retomar as competições. O André já fez 2 partidas e 3 gols marcados nesses 180 minutos iniciais. Estreou marcando na vitória contra o Suwon, fora de casa por 2-1, e mais recentemente no dia 17, empate em 2-2 com o Chunghan Asan. Ele fez os 2 gols do time no empate em 2-2. O início foi tão positivo que o time sul-coreano já procurou o Corinthians para iniciar negociações para a compra em definitivo do André Luiz. Jogador de 23 anos de idade, cujo contrato prevê a compra em definitivo por 3 milhões de dólares. Esses 3 milhões de dólares hoje equivalem a 17 milhões e 200 mil reais, com a lembrança de que o Corinthians gastou 2 milhões de reais para comprá-lo da Ponte. É bem verdade que o Timão tem só 60% dos direitos econômicos, ou seja, não vai ficar com 100% desses 17 milhões de reais. Mas é que tem um ponto importante. Corinthians quer, para fazer o negócio com os sul-coreanos, ficar com a maior parte, a maior fatia dessa negociação, para faturar algo na casa de 14 ou 15 milhões de reais. Essas tratativas, essas discussões vão ser feitas nos próximos dias. E se o Corinthians conseguir arrecadar esses 15 milhões que imaginava, ele vai ter um lucro com o André Luiz de 13 milhões de reais num período pouco superior a 1 ano e meio. Para completar, quero te dizer que com a camisa corintiana, o André Luiz só disputou 5 partidas, todas na temporada passada, e não marcou gols. Já no Fortaleza fez 25 jogos, marcou 2 vezes. O Fortaleza tentou a permanência dele por lá, mas a ideia do Corinthians era emprestar para um clube que tivesse a possibilidade, a perspectiva de compra. Como está acontecendo com os sul-coreanos, esse negócio pode ser fechado até a próxima sexta-feira para garantir mais um pouco de alívio às contas do Corinthians, clube que teve um déficit na temporada passada de 177 milhões de reais e com a suspensão de contratos de patrocínio, sem bilheteria, sem sócio-torcedor ou com uma queda importante do sócio-torcedor, cotas de televisão todas suspensas. Corinthians precisa urgentemente de grana e torce muito para que esse martelo seja batido.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Use o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, dúvida e crítica e vire membro do canal do Nicola. Bem fácil, aqui embaixo tem um botãozinho azul, você clica em seja membro e automaticamente já aparecem as 5 possibilidades que você tem, os 5 planos para escolher qual vantagem mais te agrada. Ah, última lembrança. Nessa quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, Marcelo Medeiros, presidente do Internacional, é o convidado da live do Nicola. Avise seus amigos, entre, participe, deixe perguntas. Tenho certeza que o papo vai ser bem legal. A gente se vê às 8 da noite. Tchau, tchau!